Muito bem, pessoal, hoje é dia 3 de maio, sábado, e nós estamos de volta aqui no canal TV Brasil na Net com mais uma edição. Vou trazer para vocês hoje aqui um vídeo muito espetacular, mesmo muito bom, com duas notícias extraordinárias. Tudo que acontece, pessoal, lá em Brasília, tá bom? Nos bastidores, o que de mais importante, os vídeos mais polêmicos do que acontece lá em Brasília, você sempre vai achar aqui no canal TV Brasil na Net. Eu vou trazer aqui o deputado federal, Gustavo Gayer, que vai soltar aqui uma tremenda bomba sobre o governo do presidente Lula. Coisa que você não imaginaria nem nos piores pesadelos. Olha só, mais uma tragédia acaba de ser descoberta nesse atual desgoverno. Mais uma tragédia. Vamos ver com o deputado federal Gustavo Gayer. Vamos ver. Quando você acha que não tem como piorar, esse governo do PT vai lá e te dá uma lição. Hoje no Brasil não tem nada mais perigoso do ponto de vista de ser assaltado do que ser um aposentado. E você é assaltado pelo próprio governo. Nós estamos saindo da fase 1 desse escândalo do INSS para a fase 2. Quando nós achávamos que o escândalo ia começar a ser consolidado e as informações já teriam vindo toda à tona, surge uma segunda fase. Vamos lá. Nesse primeiro momento, o escândalo do INSS se girou em torno das debitações indevidas de sindicatos sem autorização dos aposentados, que eram débitos ali de 30, 40, até 70 reais. Aí agora surge uma nova informação. Aposentados estavam pegando empréstimos, mas isso era uma fraude, E parte desse valor, que era do empréstimo, ia para o INSS a data prévia. Ou seja, o aposentado, coitado, que trabalhou a vida inteira e agora a sua renda depende da aposentadoria pelo INSS, está sendo roubado de duas formas. Uma, debitação indevida pelos sindicatos, como é o caso do irmão do Lula, e o outro que o filho do Lewandowski está defendendo lá. E para piorar, agora está sendo feito um empréstimo no nome desses aposentados, empréstimos que eles nem sabiam, que nunca autorizaram. Meu Deus do céu! E aí, a situação é tão ruim que 85% da população, de acordo com a Quest, acredita que o Lupi tem que ser demitido. Pois bem, nessa sexta-feira, Lupi será demitido. Nesse momento agora ele já está sendo demitido e quem vai ser colocado no lugar dele é o número 2 dele. Ou seja, ele vai continuar tendo interferência no INSS da mesma forma. A situação está tão escandalosa que até a imprensa que normalmente passa pano pro Lula hoje está tendo que admitir, esse governo é o mais corrupto da história. História que leva em consideração o governo do Lula 1, 2, Dilma 1 e 2, roubando dos aposentados. Lembrando, a concentração dos roubos ficava sempre ali no Nordeste, aposentados analfabetos, pessoas humildes, que eram enganadas, tinham assinaturas forjadas, a sua renda sendo subtraída. Olha o vídeo aqui da Daniela Lima. Até a Daniela Lima está revoltada com o que esse governo está fazendo. Vai ver aqui no Conexão em Primeira Mão, avisou o INSS que 1 de cada 4 contratos estava sendo alvo de reclamação dos aposentados e pensionistas por falta de autorização. Exatamente os casos que a Amanda Luder trouxe para você aqui durante o Conexão Globo News. 1 de cada 4 contratos. É um pouco mais do que isso, quase 27%. Vamos aqui no detalhe, eu vou pedir para o nosso time que super toca aqui, obrigada, é exatamente aqui, ó. Nesse contexto, destaque-se que, em 2022, gestão Bolsonaro, o assunto crédito consignado, cartão de crédito consignado, foi o terceiro com mais reclamações. É exatamente o que a Amanda Luder trouxe aqui para vocês. 57.874 reclamações, sendo o assunto com mais reclamação registrado por pessoas com mais de 60 anos, idosos. Ademais, levantamento realizado pela equipe de auditoria sobre os tipos das reclamações de janeiro a março de 23, ou seja, de novo, mais uma vez, um esquema que perpassa gestões. Assim como dos descontos indevidos de entidades a quais as pessoas jamais foram filiadas, que é o que motivou a mega operação da PF e da CGU, este também. Você tem registro em 22 e registro em 23. Então vamos aqui, de janeiro a março de 23, qual foi a reclamação mais recebida pelo INSS de Carlos Lupi?
Reclamações indicando que averbações não autorizadas, ou seja, contratos falsos. A pessoa recebeu um dinheiro na conta dela que ela não pediu, um empréstimo que ela não pediu. Tiveram a maior representatividade dentre os registros avaliados. Isso aqui já é gestão Carlos Lupe, alcançando 26,8% das reclamações finalizadas. 1 a cada 4 contratos. 1 a cada 4 contratos. A pessoa ligava no INSS e falava, eu não pedi esse empréstimo. E lutava. A Amanda Luder trouxe um caso de uma pessoa que passou 3 anos na justiça brigando para parar de ter R$500 descontados da folha de pagamento dela por um empréstimo que ela não pediu e que ela havia devolvido, inclusive. A gente está trazendo essa informação para vocês e já entra lá no blog. Eu acho até que já está lá no blog, porque eu vou trazer para vocês no detalhe aqui os achados da Controladoria Geral da União. Eu peço a ajuda aqui do nosso time, vou aqui na 5 rapidinho, então, para trazer para vocês o que a CGU disse. O relatório da CGU, obtido aqui pelo Conexão Globo News, que você vê com exclusividade, reforçava, já em 2024, a necessidade de uma nova linha ali de sistema para os empréstimos consignados, tá? O que disse a CGU? Ela disse que havia ali grande parte dos registros do sistema que o INSS disponibiliza para empréstimo consignado, apresenta inconsistência, inclusive quanto aos valores dos empréstimos contratados. As situações relatadas são prejudiciais ao acompanhamento das operações por parte do INSS, chegando em certa medida a inviabilizar a realização de determinadas verificações. Em um trecho desse documento, que agora você tem aqui na tela, no blog, a gente vai colocar já o QR Code para vocês, a CGU diz, reclamações indicando que as averbações não autorizadas, esse que eu mostrei para vocês agora há pouco, alcançam 26,8% das reclamações finalizadas. A CGU, gente, ainda diz o seguinte, que com base nesse levantamento, ficava evidente que o INSS tinha de tomar medidas, inclusive porque para cada empréstimo feito e autorizado, a Dataprev e o INSS recebiam dinheiro, uma parcela desse dinheiro, por fazer o contrato, a ponte entre o beneficiário e a autoridade e a empresa de crédito. Então, veja, se 1 a cada 4 empréstimos era questionado pelo próprio beneficiário, dizendo eu não pedi esse dinheiro, e o INSS levava uma parcela de remuneração por conta desses contratos firmados, faça as contas. E o curioso é que esse escândalo está tomando de tal forma o debate político hoje que poucas pessoas estão falando de um outro escândalo que está acontecendo dentro do Ministério da Saúde, da época da Anísia Trindade. 44 bilhões de reais foram gastos e ninguém sabe como. E aí nós vamos ter uma outra investigação. Gente, é sério, não vai sobrar nada no Brasil até o final desse governo. E digo mais, como eles sabem, esse grupo, essa facção criminosa do PT, como eles sabem que não vão conseguir se reeleger, como eles sabem que o Lula não tem chance de reeleição, eles vão quintuplicar os roubos. Ou seja, eles vão tentar fazer o pé de meia, roubar o máximo possível enquanto eles têm acesso ao cofre, roubar o máximo possível, porque eles sabem que depois, em 2027, não terão mais acesso ao cofre. Então não vai sobrar nada do Brasil. O governo já falou que em 2027 não vai ter condições de pagar gastos básicos, saúde e educação. Estão roubando desenfreadamente, 44 bilhões agora do Ministério da Saúde. O INSS roubando dos velhinhos, dos aposentados. E o que mais falta para esse governo cair? É sério. Muito bem, galera. Vocês pensam que já viram de tudo, mas não viram ainda, tá bom? Se você acha que essa notícia que o deputado federal Gustavo Gaia ele trouxe é grave, e é realmente grave, você vai ver agora o ex-deputado federal, Deltan Dallagnol, também ex-procurador da Lava Jato, né, ex-desembargador. Você vai ver, pessoal, que o Deltan Dallagnol vai trazer uma bomba, uma tremenda bomba sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. Olha só o que é que o Deltan Dallagnol vai falar do Alexandre de Moraes. Preste atenção nessa matéria. Vamos ver. O ministro Alexandre de Moraes acabou admitindo, confessando que violou direitos de defesa de Bolsonaro. E agora, como que fica?
É uma coisa absurda, gente. O ministro Alexandre de Moraes acabou de provar que a defesa de Bolsonaro e dos demais réus do caso do golpe, eles estavam certos desde sempre. E que ele, Moraes e o STF estavam violando os direitos de defesa. Olha só essa manchete aqui da Folha de São Paulo. Moraes manda a PF dar a Bolsonaro acesso integral a provas do processo da trama golpista. Ué, como assim? Mandou dar acesso agora, com o julgamento em curso, começando a fase de instrução, de oitiva de testemunhas, depois que os advogados já apresentaram defesas prévias e a primeira turma já recebeu a denúncia? Já deu começo ao processo? Agora a Inês é morta, né? Lê aqui comigo. Dá uma olhadinha nesse absurdo. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, liberou nesta quarta-feira o acesso a todas as provas coletadas pela Polícia Federal à defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no processo sobre a trama golpista de 2022. Para o cumprimento da medida, o relator fixou o prazo de 5 dias para a PF, a Polícia Federal, informar qual é o melhor meio para que as defesas e a PGR tenham acesso integral a todo o material apreendido durante as investigações do caso. Então quer dizer que o que os advogados do Bolsonaro e dos demais defesas estavam dizendo a respeito de não terem tido acesso à íntegra das provas, apenas as provas que a Polícia Federal e a PGR juntaram ao processo, então era tudo verdade? Quem diria, hein? Quem podia imaginar uma coisa dessas? Então quer dizer que os ministros e a PF tinham acesso a mais provas do que a defesa teve? E agora, Moraes, você só vai liberar agora, depois que a PF, que a PGR, que o Supremo já estabeleceram uma narrativa própria a respeito do que aconteceu nesse caso do golpe? E como que faz agora, se as defesas encontrarem provas lá de inocência incontestáveis, provas que levantam dúvidas cogentes, provas que, se tivessem surgido antes, impediriam até mesmo o recebimento da denúncia e o começo do processo? Se você também achou tudo isso mais absurdo do que o absurdo, se você também está achando tudo isso errado, essa violação uma atrás da outra dos direitos dos réus, nesse caso, uma perseguição, senta o dedo no like aí, enquanto eu te explico uma coisa que as pessoas confundem muito, que é o seguinte. No direito processual penal, essa fase agora inicial do processo, em que a denúncia ou a acusação é apresentada e o juiz analisa se vai receber ou não a acusação para começar o processo, essa fase é marcada por um princípio chamado de indúbio pro societate, que significa que em caso de dúvida, ou seja, em caso de dúbio, se decide a favor da sociedade, pro societate. Ou seja, caso existam dúvidas sobre a culpa ou não do réu, nesse momento, nessa fase, se você tiver dúvida se aquela pessoa cometeu ou não o crime, se ela é autora ou não do crime, o processo deve ser estabelecido, se deve ser iniciado, porque se privilegia o direito da sociedade de que o crime seja julgado e, se for o caso, que o crime seja punido. Então, nesse momento, a dúvida não favorece o réu, favorece a sociedade. É lá no final do processo que isso se inverte. E aí vale o princípio que a gente chama de indúbio pro réu, que diz que a dúvida lá no final do processo, na hora de julgar, de dar a condenação ou absolvição, lá no final a dúvida favorece o réu. Ou seja, se houver dúvida sobre as provas, o réu aí sim deve ser absolvido. Mas ainda assim, existem casos em que simplesmente não há prova suficiente ou mínima dos crimes. Ou então a denúncia é extremamente fraca, não preenche condições mínimas, aquilo que a gente chama de inepta em direito. E essa denúncia, então, ela pode ser rejeitada direto, inclusive por falta de prova suficiente, por falta de justa causa, ou porque existem provas que indicam a inocência do réu, sem que o processo aí seja aberto e sem que ninguém vire réu. E o que aconteceu é que, nesse caso, as defesas simplesmente perderam essa oportunidade, porque elas não tinham acesso à íntegra das provas. É uma violação muito grave dos direitos de defesa dos réus. Olha como que o Moraes poderia ter dado essa decisão lá no começo do processo e não deu. E ele podia ter dado lá sem problema nenhum. Olha aqui, ó. A Polícia Federal deverá manter sigilosos, o Moraes falando na decisão, tá? A Polícia Federal deverá manter sigilosos eventuais documentos, mídias, áudios e vídeos que contenham fatos íntimos e ligados à vida privada dos denunciados. Nesse caso, o juízo deverá ser comunicado e as defesas deverão realizar requerimentos específicos, acrescentou Moraes. O pedido tinha sido apresentado na defesa prévia de Bolsonaro, entregue ao Supremo nesta terça, último dia do prazo iniciado na última quarta, quando o ex-presidente foi intimado no leito da UTI.
O ministro disse que aceita o requerimento de imediato acesso à íntegra do conjunto probatório colhido no curso das investigações e, especialmente, ao conteúdo integral dos celulares e outras mídias apreendidas e parcialmente utilizadas pela acusação. O acesso irrestrito ao material completo que embasou o indiciamento e a denúncia era um pleito dos advogados desde o início da tramitação do caso. Gente, isso aqui é uma admissão, uma confissão total de violação dos direitos da defesa. Se o Moraes iria dar essa decisão ao fim aí dessa discussão, nada explica que ele não tenha feito isso antes, mas só agora. Já que era possível dar acesso à íntegra das provas sem violar a intimidade dos investigados. É o que ele acabou de decidir, é o que ele acabou de fazer. Não faz sentido algum essa decisão vir só agora e não antes. O fundamento legal, gente, não mudou. A lei não mudou. Sabe o que mudou? O que mudou foi a opinião pública e a política. Isso que mudou. O Moraes e o Supremo estão sob pressão por conta dos seus abusos. E o Moraes viu que estava muito óbvio que as defesas estavam sendo seus direitos aí, suas prerrogativas violados. E ele sabe como isso pode gerar nulidades no futuro se os ventos da política mudarem mais ainda. Vejam só o escândalo que foi eles terem retido, terem aí acondicionado os celulares às pessoas, não permitido que jornalistas e o próprio advogado usassem celular que é instrumento de trabalho ao longo do julgamento. Isso é surreal, gente. Isso é absurdo. Até o telefone aqui está reclamando, aqui tocando o alarme. Muito bem, meus queridos patriotas. Nós estamos chegando ao final de mais uma edição. Estamos terminando aqui a edição de sábado do canal TV Brasil na Net. Eu, Ciro Moreira, agradeço demais mesmo. Agradeço de todo o coração a audiência de vocês aqui no nosso canal. Tá bom, pessoal? Vou pedir ainda mais uma coisa para você, tá? Além do seu like, é claro, que nos ajuda demais, também vou pedir para você que não é inscrito ainda aqui no canal, para que você tenha a gentileza de se inscrever também aqui no nosso canal, para você receber todos os dias os nossos conteúdos produzidos aqui pelo canal TV Brasil na Net. Eu estou indo embora, deixo a todos um grande abraço. Volto depois aqui no canal e, como eu sempre digo, assim que os fatos justificarem a notícia, eu volto aqui no canal e conto tudo para vocês. Até logo.